Quem gera inflação é o próprio governo, por meio do Banco Central. Você falou da Argentina, é bacana porque também estive na Argentina ano passado, em junho, e entrevistei pessoas lá também, a gente fez documentário sobre a situação. E como o Charles comentou, se o governo é o grande gastador e que precisa financiar este buraco fiscal, arrecada menos do que gasta, ele está sugando a poupança nacional. E quanto mais ele gasta, maior essa necessidade de se endividar, maior vai ser a taxa de juros. Quem gera inflação é o próprio governo, por meio do Banco Central. E você falou da Argentina, é bacana porque a gente vê a percepção das pessoas. Eu também estive na Argentina ano passado, em junho, e entrevistei pessoas lá também, a gente fez documentário sobre a situação. E o não entender a real causa da inflação leva você a identificar o culpado errado. É o empresário, é a ganância, o cara está remarcando o preço que ele quer ganhar mais. Ele é o culpado, pô, ele que tá lá remarcando os preços. E eu sempre lembro daquela frase do Roberto Campos, que ele dizia justamente isso. O vô. Pô, se inflação é o aumento de preços, então realmente quem é o culpado é o empresário, é ele que está lá reajustando os preços. Mas se inflação é a expansão da oferta monetária, a impressão de dinheiro, aí o culpado é o governo. Pô, e o remédio é completamente diferente. Então você entender as causas dos fenômenos é fundamental para entender como é que se ataca esse problema, né? Como é que se resolve isso. E o problema é que hoje o dinheiro no mundo inteiro ele é estatal. Começa pelo dólar, que é o Federal Reserve que detém a impressora desse dinheiro, e o dólar sendo desvalorizado acaba desvalorizando as demais moedas também, né? Eu sempre lembro no canal que a gente fala de política monetária independente, né? O Banco Central independente, ele define a taxa de juros, define uma ova. Se o Fed colocar a taxa de juros em 10%, o Brasil que vai colocar em 15%. Então, o mundo inteiro depende do que o Fed faz. Por isso que é tão importante a gente acompanhar a decisão do Copom do Fed, ver o que eles estão falando. Pô, a taxa básica lá vai para 4 ou vai ficar em 5,5? Porque se fica em 5,5, a Selic não vai para 7, para 8, vai ficar em 10. Então, entender o macro lá fora e como o dólar, que é o dinheiro do mundo, funciona, nos permite entender como o restante do mercado vai funcionar, como vai impactar o nosso CDI aqui, a rentabilidade que a gente tem no investimento. O maior problema que eu vejo dos governos, que agora as pessoas estão atentando para isso agora, é que o governo é um organismo vivo que está ali crescendo. Ele nunca vai parar de crescer, porque ele começa a criar os próprios interesses e ele vai crescendo mais. Então, no momento que a gente está aqui trocando essa ideia, tá para sair mais um adendo ali no Congresso, mais um gastinho ali de 40 bi de novos pagamentos, judiciário, não sei o quê, tal, e a cada 5 anos você vai ganhar 5%. Resumindo, o Brasil já está com um problema de gasto e você está criando mais um papagaio, mais um cheque ali de 40 bi, cara. Por quê? Porque dentro do governo você vai criando os próprios interesses. Então, quando você forma um governo, ele tem que atuar na educação, por exemplo. Só que ao invés do Brasil criar uma série de escolas, pagar os professores e ter uma estrutura, você cria um ministério. Esse ministério vai criar uma série de cargos. Esses cargos vão começar a lutar, não pela educação, pela melhoria do seu trabalho e da sua renda. Então, o Brasil hoje, assim como os demais países, é um local onde você tem um Estado que só vai crescer, porque todo mundo que está ali dentro quer mais, quer mais, quer mais. E aí, de repente, tem alguém assistindo a gente falando, tá, mas muda o assunto, que isso não impacta nada a minha vida. Cara, essa é a coisa que mais impacta a tua vida agora. Eu já estudava isso muito, mas o primeiro momento que me chocou de vida real foi quando teve aquela crise da Grécia, que a turma abria lá os números, a delegacia tinha 1 carro e 18 motoristas, sabe? Era uma coisa louca do Estado, com gente pra cacete, se todo mundo fosse trabalhar não dava. E aí eles tiveram que cortar em 30% o número de pessoas, 30% o pagamento, isso aqui, e a Argentina estava pelo mesmo caminho. Então, eu sempre falo que o carrapato ficou maior do que o boi, não tem volta. Os estados estão gigantes, e aí a gente cria esse problema. E não é um problema do Brasil ou dos Estados Unidos, é um problema praticamente global hoje. Sim. Né? Até e respondendo o que o governo fez com o dinheiro, eu gosto muito de estudar a história monetária
quando a gente analisa a evolução do dinheiro ao longo dos milênios, é caso atrás de caso do império que desvalorizou a moeda, misturava lá com a moeda de prata outro metal menos nobre, que diluía o conteúdo da prata, portanto, era a inflação da época, ou destruía com a moeda, e isso é recorrentemente ao longo da história. Só que hoje, a mecânica do dinheiro, da criação de dinheiro, nos países mais estáveis, estão desenvolvidos, e até hoje o Brasil nesse quesito, ela é mais complexa, porque não é tão clara a impressão de dinheiro para financiar o governo gera inflação. É um processo todo mais difícil de entender, porque envolve não só o Banco Central, mas o Tesouro, que emite os títulos para financiar o déficit, com o sistema bancário, que também compra esses títulos, o Banco Central compra dos bancos, não diretamente do Tesouro. Então, o processo da mecânica de dinheiro hoje em dia, ele é mais complexo, difícil de identificar. O Banco Central está imprimindo dinheiro, é isso que gerou inflação. Não é tão simples assim em países mais estáveis. Estáveis, eu digo, inflação ao redor de 2%, 5%. Tirando uma Venezuela da vida. Exato. Mas quando você vai para uma Argentina, Venezuela, essa impressão de dinheiro pelo Banco Central para financiar o fiscal, isso está claro. Esse é o caso da Argentina, que o Milei cresceu tanto lá, a ponto de ganhar a eleição, porque ele dizia, cara, este é o problema. O Banco Central está roubando todo mundo porque ele imprime dinheiro para bancar os privilégios da casta, né, os políticos argentinos. Então a história do dinheiro são os governos destruindo o dinheiro, que é o roubo oculto, né, o imposto oculto. Né? Você joga... Como é que você consegue manter isso? Porque de repente tem gente assistindo, a gente falando, tá, legal, tô entendendo um pouco o que vocês estão falando, mas se isso tudo fosse verdade, a população ia se revoltar. Vocês estão falando um negócio aí, pô, peraí, só vocês estão falando, ninguém mais está falando, porque o governo então está roubando, está imprimindo dinheiro, e por que ninguém está fazendo nada? Porque ele pega parte desse dinheiro, uma parte muito pequena, e distribui ali de forma a manter uma certa organização, e por isso você vê algumas cidades aí que o número de beneficiários de uma bolsa do governo, às vezes é igual ou maior do que de pessoas trabalhando. Quer dizer, por que o governo não está gastando esse dinheiro para criar uma infraestrutura para gerar emprego e aí essa pessoa começar a ter uma renda e você girar essa roda? Por que o governo está fazendo isso? Porque faria sentido. Então você está pedindo para o governo parar de pagar a pessoa que passa fome? Jamais. Só que olha só, por que ele não faz as duas coisas em paralelo? Eu tenho certeza que a sociedade ia aceitar. Se o governo dissesse para a gente o seguinte, eu vou imprimir mais um dinheirinho ainda, a gente ia começar a gritar, porra, tá maluco? Tá... Não, calma. É o seguinte, nas áreas em que tem pessoas recebendo, X milhões de pessoas recebendo isso, a gente vai pegar mais um dinheiro, vai criar um subsídio, alguma coisa, trazer umas empresas, colocar aqui, e aí em tanto tempo, essas pessoas vão estar trabalhando, ter mais dignidade, ter um salário e tal. Faz sentido um plano desses, né? Óbvio que se esse governo fosse criar um plano desses, as empresas ser de amigo e tal, ia piorar muito a situação. Mas o governo, ele cria um grupo de pessoas que recebe um valor pequeno, uma parcela ínfima dessa graninha, e aí mantém essa estrutura. E isso tudo vai para onde? No juro. Acho que a ponta principal lá do outro lado, com a grande consequência. Tipo assim, eu tô comendo demais todo dia. Aí você pode falar, pô, vou engordar, vou ter... Mas qual o final da história? Pô, o diabetes, vou ter um ataque do coração. E o final da história lá na frente é que as pessoas não conseguem vincular uma coisa que a gente vincula com muita facilidade, que é o governo, ao gastar mais, como ele vai fazer agora, mais 40 bi, que é muita grana, lá na ponta vai ter um número maior de recuperação judicial, porque o cara não aguentou pagar o juro, quebrou. Vai ter um número maior de gente demitindo, que aí para você conseguir segurar a inflação, você vai ter que aumentar um pouco o custo, aí você não consegue aumentar o custo do PF, do prato feito, você tem que demitir uma pessoa que está na cozinha. Então, o Uris também, a gente consegue vincular totalmente essa cagada com a ponta. As pessoas não vinculam, porque ao longo da esteira aqui, tem um bando de gente contando uma história diferente. Então o Uris está falando aqui agora que imprimir dinheiro é ruim. Vai ter gente pegando esse corte dele e explicando, olha o que esse cara falou, imprimir dinheiro é ruim. Na Coreia do Norte, por exemplo, ele imprime dinheiro e é ótimo, a população inteira adora. Quer dizer, além de você ter todo esse problema, existe uma indústria da desinformação para que o cara continue na ponta fudido. Como o Charles comentou, se o governo é o grande gastador
e que precisa financiar este buraco fiscal, arrecada menos do que gasta, ele está sugando a poupança nacional. E quanto mais ele gasta, maior essa necessidade de se endividar, maior vai ser a taxa de juros. Então, identificar essa relação de causa e efeito que é importante para como é que a gente acaba com isso. Senão volta os remédios que atacam os sintomas e não as causas. Corta zero. Corta zero, quebra o termômetro. Tá com febre? Quebra o termômetro, vai resolver a febre. Mas qual é a causa da febre, cara? Então, no caso Tem dos gente juros, boa quebrando termômetro. o tempo inteiro. Mas o caso do juro, não, é a ganância dos banqueiros. Por que o empréstimo é caro? Porque os caras estão querendo cobrar mais. A raiz do problema começa com o Estado gastador que suga a poupança nacional. Se a gente entende que taxa de juros é o preço do tempo, bens presentes e bens futuros, se a necessidade de empréstimo, a necessidade de se endividar do governo é muito maior do que a capacidade de financiar esse governo, o juro vai aumentar. Então não tem como. E achar que simplesmente na canetada, não, agora vamos tabelar, então, o cartão de crédito vai ser menos, o empréstimo do financiamento imobiliário vai ser menos, cara. Isso gera consequências... na verdade, 5 anos tentam tabelamento. Porra. Há 6.000 anos. E, na verdade, os sintomas, isso causa um efeito adverso, né? Porque a gente viveu isso lá no final do Lula 2 e o Dilma 1, porque você tira totalmente a capacidade da Selic impactar a economia, né? Porque quando você subsidia uma cacetada de juros, né? Uma cacetada de maneiras de financiamento, não importa se a Selic sobe ou cai, só impacta a ponta final ali, que vai ficar mais caro pegar um empréstimo, mas as grandes empresas, as empresas que acabam tendo um outro caminho, né? A alta queda da Selic não interfere. É a meia entrada dos juros. Então, especialmente no Dilma 2, eu acompanhava de perto esse dado. O estoque de crédito do sistema financeiro de bancos públicos ultrapassou o estoque de crédito dos bancos privados, em Dilma 2. Então chegou no momento que 56% do estoque total de crédito estava nas mãos de bancos públicos. E a gente sabe que o banco público acaba seguindo uma diretriz política e não de viabilidade econômica, se o cara pode pagar ou não, e subsidiando juros. Então a Selic acaba sendo mais alta para poder fornecer esse crédito subsidiado do outro lado. O pior é que você empresta para o cara que poderia pegar no mercado de capitais barato, e o fudidão lá, o cara que tem 2 lojinhas no shopping, o cara tá no agiota, esse tá pegando dinheiro caro. Né? Você inverte a lógica do negócio. Um ponto importante que eu vi muito na Argentina e que esse governo pode fazer, não estou dizendo que vai fazer, mas tem esse apetite por fazer, é quando você quer controlar algumas coisinhas, do tipo assim, o governo entrou, aí ele quer segurar a inflação. Ao invés dele cortar as despesas, o que ele faz? O barril do petróleo está subindo, não reajusta a gasolina, não. Segura a gasolina, porque senão a inflação vai disparar. Então, ao invés de ele cortar a despesa dele, que é o que ele pode fazer para ficar saudável, ele segura a gasolina. Aí daqui a pouco a energia vai subir porque choveu menos. Segura a tarifa da energia. O preço da gasolina do ônibus tem que subir. Não. Dá um subsídio aqui de 5%, vamos segurar. Depois de 2, 3 anos, você tem um ninho de rato do caralho na economia. Porque tá tudo misturado e você não pode soltar nada, tá injetando dinheiro, tá segurando tarifa, começa a quebrar a empresa, ninguém quer investir, porque você só pode investir se você tiver um contato bom no governo. Senão você não vai conseguir aquela boquinha. Você vai amarrando a economia, e essa foi a primeira medida que o Milei tomou na Argentina. Solta tudo. Pô, mas que absurdo, você vai soltar a passagem de não sei o que, vai sair de 50 pesos para 1.000? Não, tudo bem, mas a gente precisa olhar o preço real das coisas. Quando você fica criando uma maquiagem na economia, fica difícil até analisar, que é o que eu acho que acontece um pouco com a China hoje. Tem uma imobiliária quebrando, some o analista da imobiliária, some o CEO da imobiliária. Pô, basta ver o cara da Alibaba, o Jack Ma sumiu 3 meses, voltou, nunca mais falou nada do mercado. Então, eu acho que a pior coisa que o governo pode fazer é tentar dar essa amarradinha. Foi o que a Venezuela fez. Exato. O preço do combustível na Venezuela, eu não sei falar agora quanto está exatamente, que eles estavam soltando um pouquinho, mas era uma fração de centavos. A PDVSA quebrou.
Então, esse papo que a turma fica aqui, pô, Charlão, e o pessoal me pergunta, eu respondo uma boa. Pô, Charlão, se o petróleo é nosso, tá no solo do Brasil, por que a gente tem que usar o mesmo preço lá de fora, do barril do petróleo? Eu falo, que é uma commodity. Ah, mas a gente não podia furar, usar o nosso aqui e tal. Cara, o Brasil não é uma ilha, você não pode pensar assim. Se você começar a pensar assim com tudo, vai dar merda. E a própria Petrobras precisa desse dinheiro todo para prospectar e achar novos poços. Então, o que aconteceu com a Venezuela? Tirando que é um petróleo que dizem que não é tão fácil de extração e refino, ainda é a maior reserva do mundo, cara. Então, você dá um jeito de dar a reserva de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos para ver se os caras não iam arrumar um jeito de criar um combustível novo, fazer alguma coisa. Quebraram a PDVSA. Porque começaram a botar o general tal, o amigo tal, não sei o que tal. A produção de petróleo dela caiu. A produção de petróleo dela caiu. Então é uma loucura você pensar isso. Mais de 90% das indústrias da Venezuela, elas acabaram. Porque o governo começou a fazer o quê? Pô, você tá fabricando pão de queijo, cara? Esse seu pão de queijo aí é 1.000 pesos. Tá muito caro, vamos tabelar em 500 pesos. Tá, mas o meu custo é 1.000. Foda-se o teu custo. Você vai ser expropriado e a gente vai colocar o Aristides no lugar. Aí coloca lá o general Aristides, o cara chega lá no lugar, já desvia o negócio, quebrou a indústria. Foi o que aconteceu em Cuba também. Cuba não tem economia. Ah, o embargo americano. Eu, por exemplo, sou contra, hoje em dia, o embargo americano. Porque é uma coisa que, na minha cabeça, impacta zero contra o regime, mas você cria a narrativa. Entendeu? Bode expiatório. Por causa... Tem gente, vamos pegar esse corte. Tem gente que fala que o embargo americano atrapalha. Vai pegar a balança comercial de Cuba, digita aí, cara, é um trabalho pequeno. Até quem é de esquerda vai conseguir fazer isso. Digita importações e exportações de Cuba. Países, isso aqui, Rússia, China, Espanha. Transacionam muita coisa com Cuba. Só Cuba não tem o que entregar, cara. Tinha engenho de açúcar, tinha uma porrada de coisa. Poderia ser uma economia pujante ali, turismo, tudo. Não tem. Aí com a desculpa, embargo americano. Se acabar, o que vão falar? Mas ainda é o embargo americano e tal. Você cria uma desculpa ali. Mas é o que, no final das contas? O governo interferindo na economia. Sempre que o governo vai interferir na economia, ele vai fazer besteira. Principalmente porque ele não entende daquilo. Então, se você pegar o cara que vai cuidar de um segmento de indústria, muitas vezes o currículo dele não bate com aquela função. Basta ver o seguinte, dizem que o Manteiga iria para Vale, por exemplo. Não deu na Vale. Então põe na Braskem. Não, então põe na Petro. Não, peraí, o cara entende tudo isso? O cara é um ás do minério, é um ás do petróleo, é um ás do não sei o quê. O conselho de administração das empresas, botaram na Tupi em outros lugares. Cara, conselheiros que nunca tiveram um negócio. A ideia do conselheiro, olha que loucura, o conselheiro é o sujeito que ele tem tanta experiência e conhecimento que ele vai analisar o que a equipe da empresa fez. Ou seja, se eu me torno um conselheiro da Petrobras, eu estou acima, em termos de conhecimento, de todo mundo daquele negócio, entendo de outros negócios, para olhar e falar, cara, essa eu não acho que é a melhor decisão que vocês estão tomando, pegar esse valor. Do momento que você põe um conselheiro que nunca teve empresa, nunca teve nada, nunca tocou uma lojinha, como é que o cara vai analisar se, no caso da Tupi, por exemplo, se a fundição é uma fundição de motores? Quer dizer, qual o futuro dos motores dos carros? É elétrico? É hidrogênio? Não sei o quê? Provavelmente essas pessoas que estão lá não sabem nem dirigir, cara. Eles vão falar do mercado de veículos. Então, eu acho que o Estado, ele... Por isso que eu digo, a confusão é muito maior do que parece. A gente não quer vender susto, não, né? Mas o cara que está nos acompanhando, escutando, por que isso é importante para o cidadão que nos assiste? Ele tendo esse conhecimento, sabendo qual é a relação de causa e efeito, tabelou preço, vai gerar escassez logo mais à frente, não funciona. O cara se prepara, ele se antecipa, ele sabe se proteger, a inflação está sendo controle, o fiscal está descontrolado, pode gerar mais inflação, pode gerar juros, ou ele posterga um endividamento, ou ele vai investir agora, ele consegue escolher uma carteira de investimentos melhor para se proteger de tudo isso. Então, o cara consegue tomar decisões, primeiro, com mais segurança, com mais tranquilidade, e não se sentir refém do, cara, isso é aleatório, não sei o que vai acontecer. Ele consegue agir tranquilamente e saber, cara, isso não vai funcionar. Agora a gasolina estão segurando,
Eu ontem postei o gráfico da defasagem da Petrobras. 19 já, né? Pô, tá 80 centavos a defasagem. Cara, 19%. vai ter que reajustar, é questão de tempo. Tarifa elétrica, de novo voltar a história, não, vamos segurar a tarifa elétrica. Se segurar a tarifa elétrica, vai gerar apagão. Então, o cara que entende disso, que sabe essa informação, ele vai conseguir se preparar. Aí ele se prepara na física, com seus investimentos, na sua empresa. Ou se o cara tem empresa de logística, cara, vamos ter um plano B aqui se faltar combustível. O que a gente faz? Então, o cara não fica refém dessa loucura das decisões políticas que impactam no bolso dele, na empresa dele todo dia, né? Eu lembro que em 2005, 2006, eu já estava visitando ali em Santa Catarina algumas indústrias, desconto de duplicata, e tinha uma modalidade, agora eu não vou lembrar o nome, tinha uma modalidade que competia muito comigo, que eu tinha uma taxa fixa para descontar a duplicata, e os bancos estavam fazendo alguma operação, não lembro o nome, não é um nome muito comum, que ela estava atrelada ao dólar, a operação. Então, os bancos tinham uma taxa mais barata, mas estava atrelada à flutuação do dólar. E eu visitava os caras e falava, olha, você não acha melhor pegar aqui o meu juro, que eu tô te falando que é tanto, você vai descontar 30, 60, 90, 120, você vai fechar isso aqui, vai fazer um compra, um venda, vamos fechar uma operação aqui, você vai saber quando você vai pagar, tal. Não, o banco tá me dando aqui, tal, o dólar. Cara, o problema do dólar é que ele pode ficar um ano parado, mas a hora que solta, é o boi no rodeio ali, ele vai te jogar para fora. Volta e meio, o dólar faz isso, é um comportamento, é cíclico. Pode colocar na presença, pode me colocar em algum momento. O mundo vai passar por uma estabilidade que o dólar dá essa sacudida de, por exemplo, 4,90 para 5,80, aí às vezes volta tal. Mas dependendo do que você tem de negócio, é o suficiente para quebrar o teu negócio. E dito e feito, passou uns anos ali, deu 2008... uma turma quebrou uma empresa grande no Brasil por causa do descasamento com o dólar, ficou parado muito tempo, todo mundo pegou. É esse conhecimento que a gente tenta passar para as pessoas, né? O cara que consegue ter essa análise mínima, a gente não está fazendo... Você vê, a gente falou uma porrada de coisas de economia, ninguém pegou calculadora aqui, HP 12, nada disso, é conhecimento básico, isso causa isso, que causa isso, causa aquilo, e você tá lá na ponta, cara. Pô, então tudo isso vai influenciar na minha vida? Tudo isso mais um pouco, entendeu?